entusiastas da ciência livre sem filtro! Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Ciência Trans de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre gravidez em pessoas trans que não possuem útero. Então segure-se aí, espero que gostem muito e abertura! Olá! Então, como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas trans que nascem sem útero, né? E se elas podem engravidar e quais são as formas que isso pode acontecer para que elas consigam ficar grávidas, né? Para quem me acompanha desde o começo do canal, há algum tempo, sabe que esse é um vídeo que eu já tentei gravar algumas centenas de vezes, de formas diferentes, e nunca deu certo porque esse é um conteúdo muito sensível para mim e me emociona um tanto, mas eu acho que hoje eu vou conseguir, estou preparada. E eu espero que vocês gostem muito, porque é um assunto que vocês vão poder ver, envolve muitos aspectos supostamente éticos e legais e que acaba entrando em umas coisas meio complexas, né? Então vamos lá. Bom, como eu falei, eu já abordei um assunto que é importante para esse vídeo, em um outro vídeo do Ciência Trans, que é esse Ciência Trans 4, né, Operação, Arrependimento e SUS. E lá eu comento especificamente sobre esse artigo aqui, que ele vai aparecer aqui de novo hoje, né, que é Uterine Transplantation e Transgender Woman. De antemão, eu peço desculpas, porque eu sei que tem algumas pessoas que acompanham aqui o canal e que não dominam ou têm alguma dificuldade em ler inglês, isso não é um problema. E geralmente eu tento traduzir todo o conteúdo que eu produzo nos slides e tudo mais, mas infelizmente por causa da dificuldade de tempo e trabalho, esse particularmente eu não consegui traduzir, mas para quem não conseguir ler e tudo mais, as referências vão estar tudo na descrição do vídeo. E aí você pode ir atrás do artigo e ler ele pelo tradutor ou alguma outra estratégia que você use tradicionalmente. E todo slide, né, eu vou comentar o que esse artigo aborda, o que ele traz de importante, de relevante para a discussão. Então, meio que substitui a necessidade de leitura, porque afinal, se eu fosse fazer um vídeo para vocês ficarem lendo ao invés de me ouvir, não faria sentido algum, né? Então, basicamente é isso, mas de antemão, desculpa a quem teria interesse de ler e não conseguir por causa do inglês. O primeiro ponto importante é que, infelizmente, muitos desses artigos, eles aparentam ser feitos por pessoas cis, ou pelo menos por pessoas trans que seguem de alguma forma as ideias cisnormativas. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue identificar na escrita desses trabalhos muitos aspectos de transfobia internalizada, de transfobia institucionalizada, uso errado de terminologias, patologização da existência trans. E assim, em alguns contextos, muitas dessas discussões até faz sentido ainda ser patologizante, porque, como vocês sabem, né, no Ciência Trans do ano passado eu conversei isso com vocês, só recentemente que a existência trans ela foi despatologizada e agora considerada pela OMS apenas uma variedade da diversidade humana, né? Então, todo o trabalho que foi publicado antes disso precisava, mesmo que a revelia, partir desse pressuposto de que ser trans era uma patologia, por causa das próprias limitações que a OMS põe. E aí o que eu quero dizer, trazendo esse trabalho, né, por exemplo, esse trabalho do Al-Ghani, ele traz justamente essa perspectiva extremamente patologizante, que para você ser trans você tem que ter disforia de gênero, que ser trans é você querer ser do sexo oposto, ou seja, desconsiderando toda a questão não binária, toda a questão de xenogênero, todas as questões de variações de gênero que fujam dessa ideia binária, e ainda reforça essa ideia de passabilidade trans, e por ser medicamentoso, né, de ser patologizante, essa ideia de que nós buscamos nos tornar pessoas cis e coisas nesse sentido. E é óbvio que isso é errado, óbvio que isso é grave, mas a gente precisa ter um discernimento
com muito cuidado interpretativo e de uso, que é o seguinte: muitos desses trabalhos eles trazem dados concretos. Claro que a base teórica do profissional que gera esses dados vai gerar um enviesamento nesses dados. E aí que entra a importância da gente ter cuidado ao ler e lidar com esses dados. Porque a gente vai ver tendenciamentos transfóbicos em alguns desses dados. Mas não é por causa disso que a gente precisa ignorar completamente eles. A gente precisa justamente reavaliar eles e tentar pontuar aonde, como e por que a transfobia está influenciando os dados e, consequentemente, a interpretação desses dados. Lembrando, então, aquilo que eu sempre falo aqui no canal, né, de que a ciência ela não é pura, a ciência ela não é neutra. O cientista influencia diretamente na ciência que ele produz. E quando você é uma pessoa transfóbica ou que está simplesmente replicando transfobias, você necessariamente está influenciando a ciência que você faz dessa maneira. Você está enviesando por essa ótica. Então, ressalto isso. Infelizmente, vão ter alguns trabalhos muito ruins nesse sentido, mas que trazem alguns pontos para ser criticados mesmo e alguns dados que fica de sugestão para grupos de pesquisa e pessoas que tenham interesse em fazer estudos em avaliar e criticar as consequências dessa posição no levantamento dos dados e na conclusão que eles geraram. E aí, trazendo só um contexto histórico, né, acerca do transplante de úteros, então como a gente vai falar de gravidez em pessoas trans que nasceram sem úteros, a gente necessariamente precisa falar e entender um pouco a questão do transplante de útero, para que a pessoa que nasceu sem útero possa abrigar um feto dentro dela. A primeira tentativa, né, de transplante de úteros em seres humanos, documentada pelo menos, foi a da Lily Ebb, que é a garota dinamarquesa, né, que teve um filme que saiu, não lembro o ano, mas já tem uns anos. E essa foi a primeira cirurgia de transplante de útero na literatura, publicado, descrito na nossa humanidade, né? E o que é bem interessante, né? Porque foi justamente com uma mulher trans. Só que infelizmente ela morreu 3 meses depois, porque ainda não se tinha o conhecimento e os conhecimentos necessários para lidar com a rejeição de órgãos que acontece em pessoas transplantadas. Só 7 décadas depois, né, 70 anos depois, em 2001, que teve o primeiro transplante de útero bem sucedido na Arábia Saudita, mas que não resultou no nascimento de um ser vivo, né? Então, o que a gente vai ver é que ocorreram já, pelo menos, aí alguns artigos trazem 40, mas alguns mais atuais já trazem alguns números maiores, né? Então ainda existem poucos transplantes de úteros no mundo sendo efetivamente realizado. Até onde eu sei, todos eles, ou pelo menos todos os artigos, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, foram feitos em mulheres cis, para mulheres cis que ou nasceram sem útero, ou que têm um útero que é infértil e que ela precisa remover esse útero e colocar um outro útero no lugar para poder ter essa fertilidade. Então, a maioria, todos esses transplantes de úteros documentados são relacionados à existência de mulheres cis. E mesmo nesses transplantes em mulheres cis, a gente ainda tem uma taxa de nascimentos decorrentes desses úteros transplantados ainda muito baixa. A gente vai ver isso com mais detalhe. E aí, o primeiro nascimento de uma criança em um útero transplantado foi na Suíça, em 2013, né? Então era uma mulher cis que teve um útero transplantado e conseguiu então dar luz a esse feto, né? Esse organismo, esse bebê, essa criança, de maneira bem sucedida. Acredita-se então que hoje em dia já tem mais de 60 transplantes bem realizados. Já foi reportado pelo menos 18 nascimentos desses transplantes, né? Então, como eu falei, os números aumentaram com esses trabalhos mais recentes. Esse daqui especificamente é de 2020, né? E aí o próprio trabalho fala, né, que nos Estados Unidos tem 3 centros e no mundo inteiro tem pelo menos mais 15 times que estão trabalhando com esses transplantes de úteros focados nesse momento em mulheres cis, né?
e que, consequentemente, o número de transplantes de úteros deve aumentar e, consequentemente, o número de nascimentos bem-sucedidos também deve aumentar. Com consequência, claro, né, dos avanços tecnológicos decorrentes nesse processo, né, de todos esses anos e todas essas replicações de técnica, isso vai gerando esse aperfeiçoamento, né? E aí, então, aqui nesse trabalho, ele traz esse gráfico, né? Então, pegando lá desde 2000, a gente tem uma crescente, né, muito grande do transplante de útero, mas só em 2013 que a gente começa, então, a ter nascimentos decorrentes de úteros transplantados. O Allen me trollando aqui, né? Então, nesse gráfico a gente pode ver que desde 2000, né, a gente tem, então, um aumento dos transplantes de úteros em mulheres cis e 2013 para frente a gente começa a ver esse aumento de nascimentos bem-sucedidos a partir desses úteros. E aí, quem pode, né, fazer esse transplante de útero? Porque inicialmente essa discussão sobre o transplante de útero ela era focada para mulheres cis e que tinham alguma deficiência inata no seu útero ou que nasceu sem útero por algum desenvolvimento embrionário, alguma questão dessas, e que então precisava desse transplante de útero para poder ter essa fertilidade. Só que uma vez que a gente aprende a técnica de fazer transplante de útero, o que nos impede de fazer esse transplante para mulheres trans, para pessoas trans que não têm útero e querem ser mães, né, ou querem ter um útero, e até mesmo para homens cis. Só que aqui esse papo do homem cis eu vou excluir um dia, quem sabe a gente faz um vídeo discutindo isso. Eu vou focar aqui em pessoas trans, mulher trans, travesti, não binários, qualquer grau de pessoa trans, qualquer identidade de gênero de pessoa trans que tem esse desejo de reprodução de forma que ela própria faça o próprio parto, né? Então ela tem o útero e desenvolva o feto ali dentro. E aí, o que acontece? Os critérios de Montreal e a Sociedade Americana de Reprodução, a Sociedade Médica Americana de Reprodução restringe ainda esses transplantes a mulheres cis. E então surgem, né, esses questionamentos de por que a gente não pode então fazer esses transplantes para mulheres e pessoas trans de modo geral. E então vocês vão ver que aqui eu vou trazer alguns aspectos biológicos, né, alguns aspectos fisiológicos das dificuldades dessa operação, dos malefícios, dos benefícios, mas também eu vou sempre estar discutindo alguns aspectos éticos. Algumas dessas discussões éticas eu já fiz naquele vídeo que eu mostrei no começo. Então, nesse trabalho, né, ele fala que um dos grandes motivos de dificuldade nessa relação do transplante de um útero para uma pessoa que não nasceu do sexo feminino, né, que não seja uma pessoa que já nasceu com o útero, é a dificuldade em fazer a irrigação adequada do suplemento sanguíneo pélvico, a pelvis não ginecoide, né, que não tem essa configuração que permita a passagem do feto, além da necessidade não só da suplementação hormonal para que o útero funcione corretamente durante o período da gravidez, como também a medicação para impedir a rejeição desse órgão, né? Então, é uma ultradosagem de medicação. E aí ele apresenta algumas outras questões, né, sobre o transplante de útero, que existem algumas coisas, por exemplo, lá aqui falando especificamente da Inglaterra, né, que lá tem essa questão do Equality Act, né? Então pessoas trans não podem ser discriminadas, então por essa perspectiva uma pessoa trans que queira ter um útero, ela pode sim fazer a cirurgia, o governo deve possibilitar isso, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo país, existe um debate, né, do ato humano de fertilização e embriologia de 2008, que literalmente proíbe a transferência de embriões humanos para qualquer pessoa que não seja uma mulher cis. Então, ao mesmo tempo que uma parte da lei permite que a pessoa tenha um útero, uma outra parte da lei simplesmente proíbe que qualquer pessoa não mulher cis
tenha um feto dentro de si. E essas, então, são aspectos éticos, de moralidades e tudo mais, que justamente impede essa realização do avanço desse tipo de conhecimento, dessas tecnologias e dessas práticas, né? E ainda tentam, então, se justificar nessas dificuldades cirúrgicas. E aí esse trabalho ele é interessante, né? Que ele fala, toda intervenção cirúrgica ela tem que ser pensada de uma forma, é uma equação muito simples. Você tem que maximizar o benefício da pessoa que está sendo submetida a essa cirurgia e você tem que minimizar as agressões, as consequências decorrentes dessa cirurgia. E aí o transplante de útero ele ainda é uma coisa que a gente ainda tem pouco conhecimento. A gente está tendo, então, algum sucesso no transplante de útero para mulheres cis, mas para outros tipos de corpos e fisiologia, a gente ainda precisa realizar esses testes. E para chegar nesses testes em outros seres humanos que não sejam mulheres cis, a gente precisa ainda progredir o nosso conhecimento dentro da realidade de outros animais, né? Então, fazer esses experimentos animais para adquirir certos conhecimentos sobre todo esse processo cirúrgico, né? E aí, o que acontece? Mulheres trans e pessoas trans que queiram ter um útero, elas podem fazer isso por causa de querer ter a oportunidade de experienciar a gravidez, mesmo que seja pelo nascimento de uma forma de cesariana, né? Então não teria, por causa da própria anatomia da pelvis e tudo mais, não teria essa condição de fazer um parto normal, por exemplo. Mas ainda assim ela gestaria a criança e faria o parto, né? Só que ao mesmo tempo, principalmente decorrente das limitações atuais tecnológicas nesse tipo de cirurgia, de transplante, as pessoas, e aí isso vale inclusive para as mulheres cis que fazem transplante de útero, a gente ainda não tem o domínio da reinervação desse útero transplantado e, consequentemente, as pessoas que recebem esse útero transplantado, você não tem a percepção tátil desse útero. Então, o desenvolvimento da gravidez dentro desse útero, você não vai sentir as contrações, você não vai sentir as dores normais ou tradicionais ou esperadas que decorrem de um parto justamente por falta dessa inervação. Então, pessoas que têm gravidez decorrente do transplante de útero, elas não vivenciam as mesmíssimas experiências que uma mulher cis grávida, por exemplo. E aí, isso também é uma questão, mas isso, inclusive, está relacionado a essas limitações da cirurgia, né? Quem sabe no futuro a gente não consiga desenvolver métodos para fazer essa inervação do útero. E aí, nesse trabalho, então, né, ressaltando essa contradição da Inglaterra, lá do Reino Unido, né, que por um lado eles liberam a pessoa para ter um transplante a pessoa trans para ter um transplante de útero para se legitimar enquanto a sua identidade de gênero, mas ao mesmo tempo proíbe, porque em teoria o transplante de útero é só para finalidades reprodutivas e, consequentemente, as únicas pessoas que podem se reproduzir no Reino Unido são mulheres cis. Então, é muito contraditório, muito transfóbico e ainda demanda uma extensiva discussão acerca disso. Alguns artigos tentam não defender isso, mas acabam defendendo, como eu sinto um pouco desse autor especificamente, né, que é o Hammond Browning. Mas alguns outros criticam veementemente toda essa hipocrisia, né? E apontam o porquê isso é uma bobeira, né? E aí, basicamente, então, a gente então não pode ignorar que existem, sim, alguns riscos, né? Referentes ao transplante de útero, inerentes a qualquer cirurgia de transplante. Existe uma necessidade de medicação e tudo mais. E aqui nesse trabalho, eles trazem, né, algumas discussões, esse eu não vou entrar especificamente ainda, mas ele traz algumas discussões dos aspectos da legislação brasileira
acerca do transplante de útero, né, em pacientes, especificamente em mulheres não cis, né, em pessoas que não sejam mulheres cis. Mas aí eu vou tentar fazer um vídeo depois, no Ciência Trans, exclusivo para a realidade brasileira dos transplantes de útero, das cirurgias, e eu vou ver ainda como eu faço isso. Mas aí eu já deixo essa sugestão de artigo para quem quiser entender um pouquinho melhor essa realidade brasileira. Então, assim, a cirurgia de transplante de útero, ela... No contexto atual, a gente tem duas barreiras principais. A primeira é a barreira científica, né, do próprio conhecimento, para que essa cirurgia seja bem sucedida, ocorra de forma segura. E aí a gente tem, por exemplo, esse trabalho, que foi aquele que eu falei no vídeo do Ciência Trans 4, né, que ele mostra como o útero deve ser colocado, inervado, né, sugestões, ou seja, tentando criar um protocolo de ouro para essa cirurgia em pessoas não mulheres cis, e ele discute a viabilidade disso, o que é preciso e tudo mais. Só que isso ainda não entra na questão da fertilidade. A fertilidade a gente vai falar depois. Isso é só mantendo o útero vivo dentro de uma pessoa que não tinha um útero antes. E aí o que isso é necessário. E aí a outra barreira, então a barreira científica a gente está avançando, só que esses avanços estão sendo limitados pela outra parte, que é a parte ética, que limita esses estudos, né? E impede que a gente avance e progrida nesses conhecimentos. E a parte ética, ela deriva muito dessas morais baratas, né? De que Deus criou o mundo e só mulheres cis se reproduzem porque é assim que Deus criou e etc, etc, etc. E aí, né, voltando àquele trabalho brasileiro, né, aqui alguns dos problemas, que são os ligamentos da região pélvica, né, os vasos sanguíneos, a inervação, a consequência da terapia hormonal e da medicação imunossupressora para não perder o útero. Qual a consequência de todas essas coisas no desenvolvimento desse feto? Bom, a gente sabe, e consegue ver de uma forma até meio óbvia, que os imunossupressores por si só não afetam a gravidez de uma forma tão grave, pelo menos, porque tem mulheres cis que são transplantadas que estão conseguindo engravidar e ter os fetos saudáveis. Então, isso é um problema que não é um problema, pelo visto, né? Mas, enfim. E aí esse trabalho maravilhoso aqui, né, da Sampson et al., ele traz essa tabela, né? Então, quais seriam as intervenções médicas requeridas para um transplante de útero, né? Então, o ideal é, de alguma forma, isolar o material genético, os espermatozoides, né, da pessoa, ou o gameta, né, reprodutivo dessa pessoa. É necessário a criação de uma neovagina, né, que é, então, o que a gente popularmente chama, né, de redesignação de sexo. E a criação da neovagina, ela é necessária, se você quer ter um útero e quer desenvolver uma gravidez, ela é necessária porque o acompanhamento do desenvolvimento do feto, ele não é feito apenas por imageamento externo. Existe imageamento interno, né, com sondas intravaginais. E se você então põe um útero e faz um desenvolvimento embrionário sem a presença de uma vagina, você não consegue fazer o devido acompanhamento pré-natal corretamente do embrião, e isso vai então pôr a vida da pessoa que está grávida e do embrião em risco. Então, necessariamente, se você quer ter um útero e ter um feto dentro desse útero se desenvolvendo, necessariamente você precisa abandonar a sua morfologia peniana e adquirir uma neovagina. Pelo menos, e aí novamente, né, com as tecnologias que nós temos hoje em dia. Talvez a gente consiga criar outras formas de fazer essas análises internas do útero e do desenvolvimento do embrião sem ter a necessidade de fazer essa neovagina. Mas no momento essa é uma das limitações. Então, remodelação da pelvis para permitir que o feto cresça de forma saudável. Você pode usar, então, doador de tecido de vagina para fazer esses ligamentos da neovagina com o útero. E aqui é um fato interessante que, por exemplo, tanto a vagina, né, os tecidos da vagina, quanto o útero, eles podem ser doados
por pessoas, por exemplo, homens trans ou não binários que nasceram com útero. Então você pode fazer essa doação direta dessas pessoas que não querem ter esses órgãos dentro do seu corpo e não vão fazer uso deles. Então meio que une o útil ao agradável, né? Então assim, você tem as pessoas que querem, você tem as pessoas que não querem e elas podem se unir e todo mundo sair feliz, né? Então basta só a medicina avançar e a hipocrisia diminuir para essas coisas darem certo. Então precisa dessa harmonização, precisa implantar o embrião com algum... ia fazer o implante do embrião com 6 a 12 meses depois de ter o útero. Você precisa de outros tipos de hormônios para manter a gravidez. E, bom, basicamente é isso. Então aqui ele vai detalhar justamente que você precisa então, né, dessa neovagina para fazer esse acompanhamento e que a própria cirurgia da vaginoplastia ela é perigosa, principalmente porque geralmente ela usa tecido do intestino para a construção dessa mucosa vaginal criada. E aí, para você fazer essa conexão com tecidos intestinais, o útero e essa nova vagina, isso pode gerar infecções e tudo mais, e aí tem toda essa questão. Embora, então, existam esses doadores vivos, que têm essas estruturas, esses órgãos, mas que, porventura, não queiram ter eles e possa doar para uma pessoa que está justamente querendo ter, né? E aí o risco dos doadores, né, não pode ser maior que o risco das pessoas que vai receber o transplante. Então aí entra numa outra dessas limitações que a gente ainda precisa avançar, que é esse procedimento de retirada do útero e do tecido vaginal e o transplante para que alguém receba esse útero. Só que, obviamente, isso ainda existe muito preconceito, porque na visão deles, uma pessoa que nasce com útero tem que ficar com o útero e de preferência ainda tem que engravidar e ter filhos, porque essa é a função das pessoas que têm útero. Então a gente não tem liberdade nem de fazer o que quer com o nosso próprio corpo. Então todas essas questões. E aí ele comenta também a questão da hormonização, das drogas de anti-rejeição da doação e a necessidade de preservação dos gametas, né, antes da hormonização. Porque a hormonização ela tende a esterilizar o organismo que está sendo hormonizado. Né? Então, por exemplo, eu faço a hormonização cruzada, né? Então recebo hormônios que o meu próprio corpo não produz, e isso provavelmente dentro de algum tempo, ou talvez isso já aconteceu, vai me impedir de formar espermatozoides corretamente, e isso vai me tornar estéril permanentemente. E aí nesse outro artigo ele faz essa figurinha muito bonitinha, né, do processo de uma pessoa, do nascimento até o momento de parto, né? Então você nasce lá e aí começa a fazer a harmonização cruzada, arranja um parceiro, aí você faz a cirurgia de vaginoplastia, você recebe o útero, faz as cirurgias necessárias para ter essas estruturas funcionando, você toma os imunossupressores, você faz a fertilização in vitro, o implante do embrião, adequa a hormonização para as diferentes fases da gravidez e até chegar na cesariana, em que você faz esse parto. Né? Então, o parto normal, nessas condições, ainda é um pouco mais distante. E aí a conclusão desse trabalho, né, é que basicamente todos esses paradigmas impossíveis que as pessoas fazem para justificar que apenas mulheres cis podem engravidar, por causa de riscos e tudo mais, caem por terra. Então, nada dessas coisas se sustenta enquanto uma proibição de que isso ocorra. Então, é mais uma questão ética moral, de moralidade ou falsa moralidade, do que realmente uma limitação científica. Óbvio que ele reconhece que a gente precisa ter avanços teóricos e práticos, né, nessa prática de doação, de transplante, de fertilização e manutenção dos fetos, e de qual as formas mais seguras de fazer isso, mas que a gente nunca vai avançar nesses conhecimentos se a gente continuar com essa moral idiota que nos impede de que outras pessoas também tenham o direito de fazer a reprodução, de garantir novos indivíduos para a nossa espécie. Então esse é um trabalho muito legal e foi o meu favorito aqui. E aí, então, né, sobre fertilidade, aqui eu não vou me aprofundar, mas é muito importante, então, esse aspecto, né, de você preservar os seus embriões, os seus gametas, para você fazer o embrião in vitro e fazer o implante do embrião no útero. E aqui há outros aspectos, né, de
opções, né, que você pode fazer para manutenção desses gametas. Então, congelar o espermatozoide, fazer uma extração cirúrgica do espermatozoide direto da bolsa escrotal, ou você preservar um tecido imaturo do testículo para fazer a maturação depois, quando for necessário. Então tem várias formas, essas formas têm os prós, os contras, os riscos e assim por diante. E aí eu não vou me aprofundar aqui no aspecto da fertilidade, quem sabe um dia eu faço um vídeo só disso, mas eu deixo aqui ressaltando que existem trabalhos se preocupando com isso e tentando estabelecer soluções para esse aspecto de fertilidade em pessoas trans. E aí, então, só as considerações finais, né? Quem é trans e nunca ouviu, né? Coisas do tipo, ai, relacionamentos não héteros cis-centrados são errados por não serem capazes de se reproduzir. E, bom, a gente é capaz de reproduzir sim. O que está limitando a gente é essa moral idiota de vocês. E, inclusive, existem relacionamentos não héteros e transcentrados que naturalmente pode ocorrer uma gravidez também, né? Mas, enfim. Então, se a ciência permite o ato reprodutivo em outros corpos que não sejam do sexo biológico feminino, por que a gente não deve fazer? O que impede a gente de fazer isso? Inclusive, deixem a opinião de vocês aí, de forma que não seja ofensiva e nem agrida ninguém, né? Toda opinião fundamentada é bem-vinda, desde que não seja um ataque à existência das pessoas. Na minha opinião, isso tudo é por causa dessa moral, que tem ainda um cunho religioso, que tem ainda esse machismo de que o corpo da mulher só tem essa função reprodutiva e de que não cabe a ela decidir. Então, a gente pode conectar nessa discussão as questões do aborto, né? Então, quando o aborto é legal ou não, e não são as mulheres que decidem isso, e isso é revoltante, né, por exemplo. E a reprodução não é o único fim da existência humana, né? Então tudo bem, se você é uma pessoa cis ou uma pessoa trans e não quer ser mãe, pai ou qualquer outra categorização no sentido de reprodução, mas se um ser humano o deseja, né? Então, por exemplo, eu quero. Por que essas questões éticas deveriam me impedir de fazer isso? Porque é um risco para a sua vida. Sim, tudo na vida envolve riscos, mas se é um risco só a minha vida, por que eu não posso fazer isso? E esse risco, ele com certeza diminuiria significativamente à medida que a ciência avança no conhecimento acerca desses procedimentos. Então, assim, não tem como a gente, da noite para o dia, pronto, descobrimos como faz o transplante de útero e como que pessoas trans, não mulheres cis, ou pessoas trans que não nasceram com útero, podem engravidar de forma segura. Isso nunca vai acontecer enquanto não tiver cientistas se dedicando a esses estudos. E aí, obviamente, que isso vai ser revolucionário porque vai quebrar todo esse paradigma moral, ético, de naturalidade de que apenas mulheres cis podem e devem engravidar, né? E isso, com certeza, vai ser uma coisa muito complicada de enfrentamento, tanto por causa de aspectos religiosos, como também dessas falsas morais das famílias tradicionais brasileiras, por exemplo. Então, gente, basicamente é isso. Esse vídeo foi muito difícil para mim, porque, como eu falei, ele tem uma carga emocional pessoal muito grande, mas eu queria muito fazer e eu espero que ele sensibilize vocês e que pessoas que também têm interesse nisso tudo se sintam felizes em ter esse conteúdo disponível. Eu queria então agradecer e peço que compartilhem, curtam e façam todas essas coisas aí que ajudam muito, ainda mais que, insisto, esse vídeo foi muito difícil para mim, então cada comentário positivo, joinha e compartilhado vai me apaziguar a minha alma. Eu queria então agradecer aos madrinhos que contribuem financeiramente para a manutenção do canal e convidar você que gosta do meu trabalho, gosta do trabalho que agora eu estou fazendo com o Allen, dessa construção aqui do canal como um coletivo, e quer que a gente continue crescendo e tem condições financeiras para isso, considere então se tornar um madrinho também, né, do ano aí financeiramente. Qualquer R$1 já está ajudando muito, muito mesmo. E eu e o Alan estamos com essa vaquinha, né, tentando fazer as nossas cirurgias. E se você também tiver condições e quiser contribuir, eu vou deixar o link aparecendo aí do vídeo que a gente fala mais detalhes sobre as nossas cirurgias.
Então é isso, gente. Ativa o sininho, segue o canal, não esquece dessas coisas tudo aí, por favor. Um grande beijo